Então quer dizer que tu atua nessa área de perda, Uhum. né? Na área na tanatologia, depressão também, né? Sim. Não é isso? E nessa área aí você atua também aqui na cidade de Parnaíba ou não? Sim, atuo. Aí, como psicólogo, né, como psicoterapeuta, eu atendo tanto de forma online e domiciliar. Agora, quando a pessoa me procura como hipnoterapeuta, Sim. para fazer a terapia com hipnose, eu só atendo domiciliar. Entendi. Indo na casa da pessoa. Entendi. Inclusive, um dos trabalhos que eu desenvolvo com a hipnose é justamente acerca do comportamento suicida. Né? Tem alguma coisa assim que tu tenta reverter logo de início quando tu tem um contato com uma pessoa que tem um comportamento suicida? Quer dizer, que tu possa falar? Quando a gente fala de alguém que tem um comportamento suicida, a gente pode estar falando de 3 situações. A pessoa que pensa, a pessoa que planeja e a pessoa que tenta, ou que já teve uma tentativa. Sim. Né? De pensar a tentativa, existe assim um certo percurso. Isso, até ele materializar aquele pensamento dele, né? Tem uma longa jornada aí, Quando a pessoa faz uma tentativa, né, que ela tenta tirar a vida, existe ali um gatilho, algo que aconteceu, que no momento de crise, ela, com aquela impulsividade, acabou vendo a morte como única possibilidade. Entendi. Né? Só que, quando a gente faz a entrevista, que nós chamamos de anamnese, que a gente vai ver o contexto, né, de vida da pessoa, a gente começa a identificar várias outras situações Sim. que foram acontecendo na vida dela, né, e que foram acumulando, como perdas mal elaboradas, né, situações que ela não soube lidar, coisas que ela guardou para ela e que nunca desabafou, mágoas, né, e tantas outras coisas. Entendi. Aí, quando você começa a trabalhar os fatores, que nós vamos chamar de fatores de risco, consequentemente, o comportamento tende a desaparecer. Entendi. Entende? E aí tem alguma coisa que tu usa para poder, digamos assim, que eu não entendo muito os termos, mas fomentar esse gatilho, né, de saber que a pessoa teve esse procedimento, já passou por essa etapa e agora tu vai fazer com que ela, digamos assim, comece a pensar em não fazer aquilo, assim, tem... Sim, porque entra muito a questão da percepção. Sim. O que é que nós fazemos assim no processo de terapia, inclusive também da hipnose? É uma ressignificação, que nós vamos chamar de reframe, né? Fazer a pessoa ter uma nova percepção daquilo que ela vê, né? Entendi. Que ela percebe. Por quê? O mesmo evento que acontecer comigo, exemplo, se passar alguém assim na nossa frente, escorregar e cair, pode ser engraçado para mim. Sim. Mas para ti... Para quem passou por isso, não já passou por isso, pode Né? ser algo, né? Que tu não vai se sentir tão à vontade ao ponto de ir lá ajudar a pessoa, Sim. tal. Ou seja, é uma questão de percepção. E a forma como eu percebo as coisas vai determinar a forma como eu me sinto. Dentro da terapia cognitivo-comportamental, que é uma das abordagens, eles trabalham dentro dessa tríade, que é o pensamento, emoção e comportamento. O que eu penso vai gerar uma emoção e essa emoção vai gerar um comportamento. Então, aquele comportamento que é disfuncional, que causa sofrimento tanto para o sujeito como para as pessoas que estão ali ao seu redor, onde é que eles vão trabalhar? Lá no pensamento, que é onde estão as crises, as crenças. Que é de lá que vem, né? É de lá Ou que seja, vem, né? mudando a forma de pensar, ela vai mudar a sua forma de sentir e, consequentemente, a sua forma de se comportamentar. Isso. Né? É justamente... e essa questão do pensamento, ela quer dizer... O pensamento, na verdade, é a sua cosmovisão, né? A sua visão de mundo, né? Então, aquilo vai direcionar todos os passos da tua vida. Porque a gente vê o seguinte, a partir do momento... Eu entendo da seguinte forma, né? Então, você pode até me corrigir, você que é um profissional da área. Não, pode ficar à vontade. Mas, assim, a partir do momento que a pessoa tenta ceifar a própria vida, porque eu entendo que o instinto mais primitivo que a gente tem é da sobrevivência, né? Mantenha-se vivo a qualquer custo. Sim. A partir do momento que a pessoa já não tem aquela vontade de viver, né, e já começa a fomentar isso na mente dela, eu creio que algo pode estar errado também no âmbito fisiológico, né? Sim. Digamos assim, né? Tanto é que existem fatores psicológicos, fatores emocionais, fatores sociais, como também fatores genéticos. Genéticos, né? Ah, sim. Da alteração lá dos hormônios, lá de alguns... Uma alteração hormonal deixa uma pessoa para baixo, né? Pode deixar uma é. pessoa triste. Só que outra coisa interessante também,
dentro do comportamento suicida, tem um manual que fala sobre isso. Manual do suicídio, né? De prevenção ao suicídio. Que ele vai falar sobre a psicopatologia desse comportamento. Ele vai falar sobre 3 aspectos. Que o primeiro é ambivalência, o segundo a impulsividade e o terceiro a rigidez. Sim. O que seria essa ambivalência? Ao mesmo tempo que a pessoa quer viver, ela quer acabar com a dor. Ao mesmo tempo que ela quer morrer, ela quer viver, sabe? Então ela quer acabar com a dor de qualquer jeito, né? Aí fica nessa confusão de emoções. Essa confusão de emoções mesmo, a confusão mental, A segunda coisa é a né? impulsividade. A pessoa em uma crise, né? Que uma crise pode durar aí de 5 minutos a 15, 1 hora, tal. Nessa impulsividade, assim, ela pode cometer o ato, né? Não. E dentro da rigidez, olha que interessante, desse aspecto que nós chamamos de rigidez, é onde a pessoa vai estar com todos os pensamentos dela voltados somente para aquilo. É por isso que, às vezes, é muito perigoso alguém chegar de alguém que fala que quer se matar ou que teve uma tentativa, aí você chega para ela e fala, rapaz, pensa no teu filho, pensa na tua família. Entendi. A pessoa vai se sentir pior ainda porque ela vai falar, eu não sou capaz nem de pensar nas pessoas que me amam. Isso, de pensar nas pessoas que me amam. Aí isso pode potencializar esse Potencializar a pessoa querer mesmo ceifar a vida, né, cara? Aí por isso que cada intervenção, né, com cada pessoa é de uma forma, cara, digamos, diferente. E né? isso é muito delicado, né? Sim, Isso é coisa para profissional mesmo, porque tá aí uma palavra que você falou aí que eu vejo que todo mundo fala, né? Quando a pessoa tem um comportamento suicida, alguma coisa do tipo, a pessoa, rapaz, pensa no teu filho, pensa na esposa, né, e tal. E às vezes isso aí pode gerar um gatilho, uma coisa errada, né? Assim, errada não. Um efeito contrário, né? Um efeito contrário para que o cara venha... Pode também, assim, algumas vezes, assim, ajudar, mas também pode prejudicar. Pode prejudicar, né? Aí é por isso que antes de falar qualquer coisa, o que é necessário, né? O que nós tentamos fazer? Fazer com que o sujeito venha simbolizar a sua dor. Sim. Eu estou sentindo uma dor. Tá, pois fale sobre ela. Quando ele começa a colocar em palavras, aquilo que ele está sentindo é como se ele estivesse tirando. Entendi. Entende? Ou seja, dor falada é dor amenizada. À medida que ele vai falando, ele vai percebendo, ele vai ampliando a percepção dele. Sim. Porque tudo aquilo que nós focamos se expande. Entendeu? E tu sabia que, assim, mudando um pouquinho o foco, tu sabia que isso é um preceito bíblico também? Né? Que a partir do momento que você confessa aquilo, que você desabafa, que você tira aquilo de dentro de você, você está aliviando a dor, né? E é muito assim do que tu acabou de falar, né? Da carta, a carta que Tiago escreveu, né? Sim, que ele fala, confessai as vossas culpas uns aos outros. Uns aos outros, né? Então, ele fala sobre isso. Contar, né, para o outro, para poder tirar esse peso. Porque justamente, eu acho assim que muito do que acontece é porque as pessoas também não externalizam.